Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. É motivo de alegria sempre estarmos reunidos para invocar o nome do Senhor Jesus, para também aprendermos com a palavra e também com a comunhão. Estamos nesse grande momento a falar dos 4 pilares da Igreja de Cristo. E quem é a Igreja de Cristo? Somos nós. Então, dentro de nós, devemos encontrar os 4 pilares, as 4 fortalezas do chamado, do ofício de Cristo dentro de nós. E assim nós cresçamos na graça e também no conhecimento. Porque a Bíblia nos diz, olhe para mim, a Bíblia nos diz que por falta do conhecimento, o meu povo ele perece, o povo morre. Por falta do conhecimento, o povo morre, ele perece. Então Deus, com a sua onisciência, ele relatou a grande bússola, o grande mapa na Bíblia, de nós prosseguirmos, raça humana, prosseguirmos, andarmos, cresçamos no conhecimento da eternidade, daquele propósito que ele estabeleceu para a raça humana. Amém? Acende aquela luz para mim, meu. Então Deus, ele está sempre, ele por tantos milhares de anos escreveu, deixando esse livro maravilhoso chamado Bíblia, para que a raça humana pudesse compreender a existência dele e da existência sua. Amém? E se tratando de todos os episódios que a Bíblia nos relata, desde Gênesis até o livro de Malaquias, segundo o Velho Testamento, nós vamos encontrar Deus por diversas formas, falando com a humanidade, tentando de uma forma ou outra, ou das multiformas de Deus, explanar o que ele queria do ser humano, que é tornar a raça humana para o Éden, para o jardim, do qual um dia o pecado tirou essas pessoas do jardim, ao qual a Bíblia relata que o próprio Deus tira o homem do jardim por causa do pecado que estava nele. Então ele começa o plano perfeito, o plano para salvar. E aí ele, desde Adão e Eva, Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos de Israel, José, todos os profetas, e Deus vem falando, Isaías, Daniel, e Ezequiel, e Jeremias, e vem vindo Abacuque, Malaquias, todos Deus traz um tratado para a raça humana. Então, a raça humana tem sim um mapa da eternidade. E quando em Malaquias ele usa a vida do profeta Malaquias para dizer, ó, está vindo um ao qual está preparando o caminho para que o Messias venha, e ele venha trazer a novidade, que é o tema de hoje. Os 4 pilares, Edson, é ganhar, consolidar, discipular e enviar. Semana passada nós falamos sobre ganhar, e hoje nós vamos falar sobre consolidar. E consolidar está na conotação de novidade. A novidade consolida.
Repete comigo, a novidade A novidade consolida. consolida. Consolidar é deixar forte, deixar firme, deixar estabelecido uma regra, um decreto. Essa é a palavra consolidar. E nós vemos em Jesus esses 4 pilares. Amém? Sem ferir tamanho da dimensão das Escrituras, ao qual tem diversas vertentes que pode levar muitos a tirarem várias conclusões. E uma delas é as 4 vertentes, é os 4 pilares que nós estamos estudando com a glória de Deus. Amém? Semana passada nós falamos um pouquinho, pela misericórdia, sobre ganhar. Se você abrir a Bíblia comigo em Mateus 10, em Mateus 10, nós vamos estar lendo um pouquinho para refrescar nossa memória sobre o primeiro pilar, ganhar. Mateus 10. Vou ler aqui para ganhar tempo e vocês entenderem o ganhar. Jesus aplicando o primeiro ofício, o primeiro chamado, ganhar, que é o evangelista, que é o missionário, que é o grande evangelista que há dentro de nós. Então Jesus ele apresentou, lembra que nós falamos semana passada? O primeiro chamado dele: evangelizar, convidar, chamar. Nós entendemos isso na semana passada. Só para refrescar, aqui no Mateus 10 está dizendo, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e curarem de toda enfermidade, de todo mal. Amém? E lá no versículo 19: mas quando vos entregarem, não estejais preocupados quanto que haveis de dizer, porque naquela mesma hora será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós que falais, mas o Espírito de nosso Pai que fala em vós. Então, aleluia, Jesus ele convida, ele chama, ele ganha os discípulos, que nós vemos ele passar na Galileia, encontrar Pedro e André ali pescando. Ele fala, vem comigo, eu vos farei pescadores de homens, ganhadores de almas. Então o discipulado, o chamado de Jesus, o primeiro pilar do ganhar, ele manifestou, ele foi lá e chamou. Aí o que eu falei para vocês semana passada? Para nosso crescimento. Será que esse primeiro pilar já está em nós? Ou a gente tem ocultado ele? Porque nós vimos semana passada que quanto tempo na igreja, quanto tempo com Cristo, quanto tempo se dando como cristão, e você não chamou ninguém para a igreja. Você não chamou ninguém para esse culto de hoje. Já mostra uma falha. Por que falha? Porque é decorrente ao tempo de palavra que você ouve e de igreja que você tem, que não difere em nada, mas prova que alguma coisa está fora. Porque Jesus ele veio, como foi falado semana passada, e ele cresceu, e quando ele foi batizado, o Espírito o levou ao deserto, foi tentado pelo diabo, e ao sair do deserto, ele saiu cheio do Espírito, pois venceu o diabo aonde, Léo? Na palavra. E dali em diante a Bíblia relata que ele começou a obra. E aí ele foi direto chamar, ganhar. Então o primeiro chamado, o primeiro ofício do
próprio Cristo foi convidar as pessoas a conhecer a novidade, as boas novas, o evangelho genuíno, as novas, amém? Isso nós entendemos semana passada. E da semana passada até hoje, o efeito já deveria ter acontecido em nós, para a gente convidar alguém. É necessário isso. E é necessário a gente pare e pense já na semana que vem. Esquecer um pouco a etiqueta, igreja, não importa. Não importa. Importa que onde você estiver, a Bíblia fala, em 2 ou 3 reunidos, ele se faz presente. E bem sabemos que a Bíblia é verdadeira. Então, semana passada a gente estudou dessa forma. Ganhar, Jesus ganhou. Ganhou 12, que a gente acabou de ver agora, em Mateus 10, que agora ele chamou-os e agora delegou-os a uma incumbência. Amém? Só que percebe-se que eles ainda não estavam prontos. Porque no versículo 19 a Bíblia vai dizer então que Jesus o alerta dizendo: não se preocupeis com o que haveis de dizer, porque na mesma hora o Espírito de Deus te dirá o que vai falar. Sabe o que Jesus está dizendo? Ei, Maria Eduarda, não tenha medo. Léo, Vitória, não tenha medo. Só vai, abre a tua boca e eu encherei. Abre a tua boca e começa a falar da novidade. E aí você convida. Para a igreja não, para Cristo. Nós sabemos, e está gravado, o quanto nós estamos levantando, na verdade, não é uma igreja, não é uma nova tese. Não. É simplesmente o que sempre existiu. Mas sempre, foi trocado essa continuidade da igreja primitiva, do evangelho genuíno, da forma qual Deus quer que aconteça com a humanidade. Foi trocado esta forma por coisas atrativas. E aí o mundo cristão é conhecido hoje como escândalo. Muitos estão amarrados em conceitos que foi formado e eles não têm força mais para quebrar esse conceito. Porque foi criada a fortaleza da construção de uma ideologia. E aí falta a humildade para tornar atrás, como o próprio Espírito disse às 7 igrejas, lá em Apocalipse, quando o próprio Espírito revela a João na ilha de Patmos, dizendo: dizei às igrejas, olha, eu conheço as tuas obras, e sei que não negaste o meu nome, mas tenho contra ti algo, tu perdestes o primeiro amor. Volte onde caístes e recomece. Então, enquanto há vida, há esperança. Então Deus sempre vai tratar a igreja, seja por mim, seja por você. Mas é necessário que a gente se manifeste, que a gente comece a obra genuína, dê sequência àquilo que o livro de Atos pede. Amém? Então Jesus estava falando isso. Ei, discípulos, não se preocupem com o que vocês vão falar, não. Só vai e abre a boca, que o Espírito vai te conduzir a falar. Amém? Só que agora nós vamos ler e falar sobre o segundo tópico: consolidar. Por quê? Porque isso aqui é uma introdução. A gente já vai orar para entrar na palavra. Aí a Duda fala: nossa, eu pensei que você já estava pregando. É uma introduçãozinha. É necessário base para suportar algo. Então, chegar falando daquilo que é para ser dito,
muitas das vezes não vai solidificar. E aí vai ser uma semente que caiu aonde? Espinhos. A Bíblia fala que a semente, que é a palavra, ela tem o campo que tem que ser jogada, certo? Que é o campo da terra fértil, preparada, adornada, adubada, bonitinha, para você jogar aquela semente, regar para que ela venha nascer e dar o fruto. Mas quando não é preparado o coração para receber a palavra, e com todo o respeito, só o louvor só quebranta. O preparo é a introdução, é o pano de fundo, é a ministração preparatória para você receber uma pequena ou grande ministração do que Deus quer falar. E aí a semente vai cair na terra fértil, boa. E aí a gente começa a já mudar o que? O conceito de muitos de ser rápido na palavra ou deixar por último. E, poxa vida, né? Está aqui a Bíblia para nos ensinar essas coisas. Então, fechando essa introdução, se nós aprendermos a ganhar, e você viu que não há nenhum segredo para isso, Jesus provou. Pedro, vem, segue-me, te farei pescador de homens. A Bíblia diz que imediatamente, então Pedro larga as redes e segue Jesus. Ele não conhecia aquele homem, ele estava trabalhando, era empresário, mas ele largou tudo. E nós concluímos semana passada que Jesus também largou tudo para escutar o segue-me do próprio Deus, do próprio Pai. Jesus deixou o trono de glória, deixou toda a trindade, deixou todo o poder, toda a glória e se fez carne, se fez homem. Então Jesus renunciou por causa de um chamado. Então quando ele chamou Pedro, ele tinha propriedade do que ele estava falando. Sabe quando eu e você teremos propriedade para chamar? Quando a gente também renunciar. Quando a gente renunciar a nossa casinha confortável, quando a gente renunciar a jantinha, renunciar a todos os tratados humanos, vida secular, para procurar ter algo da sobrenaturalidade de Deus, algo do céu. Seja uma horinha como essa. Uma horinha. Uma vez por semana. Mas você escuta dizer assim, não deu. Não pude. Tive que fazer tal coisa. Você escuta respostas. E sabe o que significa isso? Nada. É normal. Nós todos passamos por isso. Mas tem que chegar o dia de você romper a desculpa, a fortaleza que dá disputa, que faz as defesas, e está aqui, ou numa igreja, ou vivendo algo com Deus. Nós temos que superar isso. Esse é o ponto do ganhar almas. Se nós renunciarmos e apresentarmos como Jesus fez, ele renunciou ao céu, veio para a terra e falou, Pedro vem. Pedro veio. Daqui a pouco ele encontrou mais 2 na frente, os 2 largaram tudo e foram. E aí ele montou os 12. Na hora que montou os 12, ele falou assim, agora não se preocupe com nada. Eu vos dou o poder para pisar sobre corpos. Então Jesus, ele está vendo nós e ele está procurando que nós venhamos entender o primeiro pilar, ganhar. Por quê? Senão, a igreja de Cristo, qual é o corpo de Cristo, pula esse patamar. E aí não cria o crescimento do reino do céu, que é o princípio de tudo. Observe, como foi falado semana passada, muitos ministérios e igrejas que me ouvem, que sabem disso. Edson, é o mesmo cara que prega sempre, é o mesmo que toca sempre, é o mesmo que canta, é o mesmo que dança, é o mesmo que faz. Por quê? Porque não tem ganhado almas novas. Lá atrás, uns 10 anos atrás, a igreja era movida pelo batismo. Todo mês tinha alguém para ser. Todo culto tinha apelo para ganhar
Porque tinha pessoas fazendo o quê? Evangelizando. E porque hoje você encontra na internet, ou eu mesmo, pela graça e misericórdia, na pura ousadia, eu te digo, de tantas igrejas que eu conheço, visito e sei como funciona, você não vê almas novas. Porque está faltando o que dentro das igrejas? Os evangelistas. E só não tem mais evangelista porque o anjo da igreja, o pastor, o responsável, é necessário que ele volte ao primeiro amor e lembrar que ele era um convidado, que ele se batizou, que ele foi discipulado, ele foi enviado e hoje ele é incumbido a achar novos, mas ele esquece disso por causa das circunstâncias. Então o alerta hoje, gravado, é para que nós caiamos na reflexão e lembrar que um dia alguém te chamou e você se batizou. E agora é necessário que você também chame alguém. Esse é o Evangelho. Não precisaria de mais nada. Todas as outras demais coisas acrescentaria. Louvor, a dança, tal evento, tudo isso seria ótimo se os princípios fossem cumpridos. Amém? Vamos orar? Se coloque de pé. Se coloque de pé para a gente fazer uma pequena oração. Feche teus olhos e ore a Deus, peça sabedoria, mente aberta, coração disposto a obedecer. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, engrandecemos, rendemos honras e glórias a Ti, bem sabemos que nós somos dependentes e por isso, Deus, nesta noite eu quero te pedir a Tua misericórdia, a Tua graça, que se estenda até, Pai querido, os mais profundos, Pai, conceitos formados em nós, e o Senhor vem agora em nome de Jesus trazer a novidade, Pai, a Tua palavra. O Senhor vem nos forjar, o Senhor vem nos confrontar. A Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, ela é feita, ela veio para nos confrontar. Então, Senhor, que nós venhamos ter o coração aberto, Pai querido, uma mente aberta, leva cativo agora todos os pensamentos diante do Teu trono, e a honra e a glória seja para Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa nossas falhas, perdoa, Senhor amado, toda a nossa arrogância, nosso orgulho, e nos faz todos os dias mais humildes, mais necessitados da Tua palavra, da presença do Teu Espírito, que nesta hora, Pai, em nome de Jesus, o Senhor possa delegar os Teus anjos a nos guardar, nos livrar de todo mal, e desde já, Senhor, a Tua cura sobre nossos corpos, tirando toda a dor, tirando toda a preocupação, tirando, Pai querido, tudo aquilo, Pai querido, que está afligindo o nosso corpo e a nossa alma, agora, em nome de Jesus Cristo. Há poder no Teu nome, e é por isso que nós ministramos a cura, nós ministramos o refrigério, o bálsamo vindo dos céus e nos confortando agora, em nome de Jesus Cristo, a estar, Senhor, aptos a ouvir, a discernir a intenção, o querer do Teu Espírito. E em nome de Jesus eu declaro, juntamente da Tua igreja, somos curados, porque sobre Ti foi levada todas as enfermidades, e pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, curados e libertos. Muito obrigado, Senhor. Toma a direção, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus assentar. Abra sua Bíblia comigo no livro Em Nome de Jesus, Mateus, aí você já está no 11. Primeira palavra de consolidar hoje. Mateus 11, versículo 1. A palavra de Deus vai dizer assim: aconteceu que, acabando Jesus de dar os seus preceitos aos seus discípulos, partiu dali a fazer o quê? Ensinar e o quê? Pregar as cidades deles. Amém? Agora vai no versículo 28. 11, 28. Vinde a mim. Quem? Todos os que estáis o quê? Cansados, oprimidos, e eu vos
aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou o quê? Manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo. Amém? O que Deus está dizendo para nós nessa noite, nessa primeira parte? Na primeira parte do consolidar. A partir do momento que eu convidei, Vitória, você para o Evangelho, amém? É porque primeiramente eu fui convidado, amém? E algo novo veio para mim, e agora eu transmito para você. Agora vem a parte de consolidar. Como que a igreja de Cristo hoje deveria, ou deve, ou está fazendo para consolidar a pessoa na presença de Deus. Aqui Jesus, ele mostra que depois que ele convidou, ele ensinou. Ensinar não é discipular, que o discipular é o terceiro pilar. Ele ensinou o quê? Repita comigo assim, ó, ver. Ver. Com os olhos espirituais. Com os olhos espirituais. Porque se, vem comigo que Deus já está falando. Quando vem a nova assim, já fico doido, já está queimando tudo aqui. Glória a Deus. A primeira coisa é o quê? Chamar. E a segunda, consolidar. Consolidar, no português, é ensinar a ver algo novo. É fortalecer uma tese. É dar substância a algo. É deixar um alicerce mais forte. Isso é consolidar. E a primeira ação que Jesus tem para com os discípulos, depois de os convidar, é ensinar e a pregar. Ensinar o quê? A enxergar com os olhos espirituais as novidades que estavam por vir. Porque ele diz assim na sua primeira ministração perante os discípulos: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. João, o Batista, que preparou o caminho, lá em Malaquias, que foi profetizado 400 anos antes de Jesus vir para a terra. Ele dizia: vem um que vai preparar o caminho para a chegada do Messias. E João então começa a pregar: arrependei-vos, raças de víboras, pois está próximo o reino dos céus. E João Batista começa a pregar, e ele confrontando Herodes, confrontando todo o povo judeu, pregando e batizando. Mas de repente, Jesus se aproxima e diz: João, é necessário que você me batize. Então João batiza Jesus, e aconteceu tudo o que nós estudamos. Só que agora acontece uma coisa muito impressionante. Nesse capítulo 11 de Mateus, João pede, no versículo 4, aos seus discípulos de João, que vá até Jesus, aleluia, para perguntar a Jesus se ele era o Messias ou deveríamos esperar por outro. Quem está entendendo? João Batista agora preso, ele está preso, ele ouve, Silvia, ele ouve dizer que Jesus, que ele tinha batizado, está pregando, está ensinando, está convidando. Então ele manda um discípulo dele: vai lá, pergunta para esse Jesus, meu primo, se é ele mesmo o Messias que estamos esperando desde Moisés, ou se nós temos que esperar outro. Bíblia 11:4.
Olha o que Jesus responde. 11:4. Jesus respondeu-lhes: ide anunciai a João as coisas que você ouve e... Eu amo a palavra de Deus. Então João estava pregando que o reino dos céus estava próximo. E Jesus começa a pregar: o reino de Deus chegou. E João, outrora convidado, e agora ensinando, discipulando, batizando, queria entender quem era Jesus. E a consolidação do chamado foi enxergar pelos olhos espirituais quem era Jesus. E aí Jesus disse aos discípulos de João: vai lá, fala com o João, tudo que você está vendo e ouvindo. Sabe o que vai falar no versículo 5? Os coxos andam, o cego enxerga, os mudos falam. Aleluia! Os milagres estavam acontecendo à vista de todos. João só batizava. Então Jesus disse: vai lá, fala para João que a etapa passou já. E aí no capítulo 4 Jesus começa a explicar que João era Elias, que ficaria de vir, e começa a explicar outro tema para os judeus, mas aqui para nós nessa noite, prega. Jesus está ensinando assim, ó: primeiro você convida e depois você consolida. Consolidar é fazer a pessoa enxergar o que você convidou a ele a seguir. Então Jesus responde: diga o que você vê e o que você ouve. Eu te digo essa noite, o que vocês estão enxergando em Jesus? E o que vocês estão ouvindo de Jesus? Porque se não for o nome de Jesus, a plateia pode ser grande, a igreja pode ser bonita, todo o processo pode ser espetacular, pode ser o templo de Salomão, pode ser o que for. Se o nome de Jesus não for entoado, em vão é tudo aquilo. Porque a Bíblia diz que o amor, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo, sem ele, de nada valeria. De nada valeria. Então, consolidar é nós enxergarmos Jesus, primeiro, como único e suficiente Salvador. Amém? E quando você convidou alguém, quantos aqui estão lembrando quando nós fomos convidados? Eu lembro. Então, quando você convida alguém, vem conhecer Jesus. Amém? E o pilar da igreja, número 1, é esse evangelismo, é esse convite. O segundo é consolidar a pessoa. Então a pessoa tem que encontrar dentro da igreja ou dentro do convite que você falou, seja para um culto de lar como esse, seja numa igreja, seja você um discipulador, um professor, um ensinador, um mestre, não importa, é para Jesus, você convidou, essa pessoa precisa enxergar em você o testemunho dos milagres. Repete comigo: testemunho dos milagres. Porque na igreja, se não houver três ministérios, os 4 pilares não subsistem. Eu vou falar de novo. Se numa igreja não houver 3 chamados, 3 ofícios, 3 ministérios, os 4 pilares não subsistem. Quais são os 4 pilares? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Amém? Hoje nós estamos falando do consolidar. Agora eu trouxe mais 3 ministérios que sustentam os pilares. Como isso? Simples. Ministério de Marta, de Maria e de Lázaro. O de Marta
Um dia nós vamos ministrar só sobre os 3 ministérios. Mas o de Marta é o a fazer. Toda igreja tem o PO, o pau para toda obra, o obreiro, a obreira, que faz acontecer, que limpa a igreja, que adora os instrumentos, que cuida da igreja. É um ministério de ação. Às vezes ela não é vista, ela não sobe no altar, ela não rela no microfone, ela não é nem conhecida de muitos da igreja. Mas você sentou numa cadeira limpa, num chão limpo, numa igreja limpa por causa dela. O ministério de Marta é fundamental na igreja, para sustentar os 4 pilares. Porque dentro do convidar vai vir o consolidar, e o consolidar é ver algo novo, amém? Então a pessoa tem que chegar, aleluia, ela tem que chegar na igreja, a primeira coisa que ela tem que ver, o ministério de Marta. Mas não é a beleza, irmão, não é a beleza externa, não é a igreja preta, sangue de Jesus tem poder, não é os enfeites, as luzes, os batidão, tá parecendo baile. Não é essas coisas que vai fazer a pessoa que foi convidada a conhecer Jesus. Tá queimando tudo. Jesus começou a falar aqui, o Espírito Santo está tomando aqui. Não é a visão natural que vai fazer o convidado aceitar Jesus, se batizar e se tornar um morador do céu, participante da eternidade no céu, não no inferno, porque todos vão para a eternidade. Só que uns descerão de tobogã e outros subirão glorificado para o reino dos céus. Se essa não é a primeira base intencional da tua alma de ser cristão, você está candidato a descer de polidense para o inferno. É a nova aí, fiquei sabendo. Era tobogã, agora virou polidense. Para seduzir o diabo, você vai saber, tem gente que nem o diabo quer. Tão demoniado que está. O diabo não quer não. Aqui não. Nem de polidense. Então aqui nós estamos entendendo e aprendendo com todo perdão. Eu preciso ministrar o que está na Bíblia, o que Deus ministra, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Se o chamado consolidar, o pilar consolidar na igreja, é fazer com que a pessoa nova, convidada, enxergue o reino dos céus, a igreja, ou nós como igreja, não podemos estar de qualquer forma com conformidades do mundo. Repita comigo, conformidades do mundo. Conformidades do mundo. É a razão da igreja hoje estar pacata e dependente do mundo. Como assim? Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-o com a renovação da vossa mente, para que venha experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de quem? E a vontade de Deus é que ninguém se perca. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias levantarão falsos pastores, falsos mestres, falsos tudo, que enganarão muitos, inclusive os escolhidos. Mas Deus não ia deixar barato o que Ele mesmo declarou que aconteceria. Ele levantaria remanescentes, pessoas que pagariam o preço de falar a verdade e voltaria para a cruz, igual todos os discípulos foram. Igual todos que de verdade serviram a Jesus, morreram defendendo o nome de Jesus. Mas hoje você falar para um cristão morrer para o mundo, para ganhar a eternidade, ele vira o jovem rico da Bíblia. Eu vou largar tudo que eu construí para te agradar. E pior que é isso, né?
ele escuta uma palavra dessa, por exemplo, pensa que estamos confrontando. É Deus que está te confrontando pelo fato de você estar ouvindo, ponto. Porque nada tem acaso, tudo é propósito. Então, no consolidar, o que a gente aprende, Léo? Aprende que, depois que eu aprender a convidar, eu tenho que mostrar essa pessoa, mostrar para esse convidado a ver o reino dos céus. E ver o reino dos céus é enxergar Jesus em tudo. Aí se você for Mateus 6, na oração do Pai Nosso, a Bíblia vai dizer que o próprio Jesus disse assim: seja feita a sua vontade. Assim aonde? Na terra. Como era? No céu. Aleluia. Aleluia. Agora imagina o céu. Imagina o céu, segundo Apocalipse. Ruas de ouro, paredes de cristais, Sempre vigia. sempre luz, não haverá trevas, noite, escuro, nada. Está igual hoje o teu corpo, que é templo do Espírito? Está igual hoje a igreja, que é templo do Espírito? Então ver é muito importante. Não iludir. Porque muitos estão sem saber que estão iludindo o convidado. E ele não se consolida. Então Jesus disse: diga a João o que você está vendo. Ele não respondeu, João. Jesus é assim, ele não responde. Ele pede com que você se confronte e se autoanálise, porque o evangelho não é por força, nem por violência, mas é pelo amor, ao qual a igreja tem que ser subsistida pelo amor. Falar do céu. Então, ver o testemunho de quem? Do terceiro pilar, do terceiro ministério que sustenta os 4 pilares. O terceiro é Lázaro. Ministério de Lázaro dentro da igreja. Sabe qual que é o ministério de Lázaro dentro da igreja? Testemunho. Imagine, Edson, te chamo para um culto e dizer aqui, ó, tá vendo ali, Edson? O Léo era bandido. Hoje é um pastor. Edson, tá vendo aquela ali? Era bandida. Hoje, levita. Tá vendo aquele ali? Era traficante. Tá vendo hoje? É um baterista. Tá entendendo ou não? Você enxergar o testemunho dentro da igreja consolida a pessoa. A igreja que não tem testemunhos ou priva, infelizmente que eu vi em muitas igrejas, privar, irmão, privar testemunho não conta. Tem pastores com testemunho que se ele abrir a boca, converte até o capeta. Até o diabo vai aceitar Jesus, mano. Mas o cara sobe lá, ou então a pessoa que está com oportunidade vai pregar o que ele acha que tem que ser pregado. Em vez de ele subir lá, hoje eu quero contar o meu testemunho. Hoje é designado aquilo, né? Você vai falar isso. É, quem for convidado, ó, o tema é esse, viu? Deus nos perdoe. Mas agora chamar você. Conta aqui um pouquinho da tua história. Ah, eu bebia, eu traía, eu mentia. E hoje não mais. Por quê? Jesus me libertou. Jesus me salvou. Ele me curou. Ele me salvou, inclusive, do poder dessa morte. Eu nem sou digno de estar aqui. Mas a sua graça me toma. A tua misericórdia me alcançou. Você também pode. Glória a Deus. O testemunho é o terceiro ministério dentro de uma igreja para suportar os 4 pilares que ela foi forjada. E o segundo ministério que tem que ser visto, nós estamos falando sobre ver, amém? Então é necessário nós falarmos da igreja. E a igreja somos nós. E também a igreja física. Então
Mas você olha para você e para a igreja que você congrega. Amém? E é necessário você mudar isso. E a igreja mudar isso. Tornar aonde caiu e recomeçar, segundo a palavra de Deus. Sabe qual que é o segundo ministério? De Maria. Quem lembra qual é o primeiro? Marta, que é o P.O. A obra. Pau para toda a obra. O obreiro e a obreira que faz tudo na igreja. E o segundo? E o terceiro, quer dizer? Lázaro, que é o testemunho. Por que eu pulei? Porque o segundo é de Maria. A Bíblia fala assim: Marta, Marta. Jesus dizendo para Marta: Maria escolheu a melhor parte. Não que o de Marta não era. Melhor parte significa que a dela também era importante. Agora, melhor parte significa adoradora. Adoração. Ela largou tudo, inclusive os afazeres, para adorar ao Senhor, para ouvir o Mestre. Então, se você convida alguém para Jesus e essa pessoa não enxerga o verdadeiro adorador em espírito e em verdade dentro da igreja, seja você ou seja na igreja, essa pessoa não vai consolidar. Essa pessoa não vai consolidar. Então, consolidar é o que, gente? É fazer com que o nosso convidado enxergue com os olhos espirituais. Essa é a mensagem dessa noite. Para a gente refletir. De repente, você ou a igreja ou alguém que você conhece pulou a parte missionária ou evangelista. Não convida ninguém. Você já percebeu que tem crente assim? Se converte, se fecha, não fala com ninguém mais? Ele pulou essa etapa. Ou o ministério que convidou ele não teve a visão, não procurou a raiz da Bíblia, do evangelho genuíno, da igreja primitiva, ou dos 4 pilares de Jesus para poder evangelizar a pessoa, ensinar a pessoa a ser um evangelista. Quem já ouviu falar de multinível, né? Um ganha o outro e vai montar a pirâmide lá. Porque é assim, eu entrei, deu certo, vem. Aí você vai falar para outro. O evangelho é exatamente isso. Eu vim para Jesus, eu fui curado, fui sarado, fui transformado, fui liberto, estou puro, estou limpo e vou para o céu. E todo dia eu luto contra o pecado, não mais para pecar. Porque tem gente que luta para não pecar. E quando você se converte, você luta contra o pecado. Diferente. Então muita gente entrou para a igreja, convidado, se batizou, servindo, só que ela não tem esse pilar no ministério de vida dela. Convidar o próximo. Ou ela tem o de convidar. E aí ela não tem o de consolidar. Sabe como? Ela é crente dentro da igreja só. A roupinha bonita é só no dia da Santa Ceia. Culto normal eu vou de qualquer maneira. Vou chegar direto do serviço, eu vou direto para a igreja. Aí no dia da Santa Ceia não. Eu vou totalmente, que é o certo. Mas a ceia é todo dia. Todo dia comei de mim, da minha carne, bebei do meu sangue, para que tenha parte comigo. Então, consolidar significa todo dia eu busco a transformação externa e interna. Amém? Para concluir, 2 Pedro 2 Pedro 1. Está lá no final da Bíblia. Se você for 1 João, antes de 1 João, 2 Pedro 1, versículo 10.
Antes do 1 João? Aqui, sim. É, 2 Pedro 1, versículo 10. É. 2 Pedro 1, versículo de número 10. Achou aí? É o final da Bíblia. 2 Pedro 1, versículo 10. Olha o que está escrito. Portanto, irmãos, procurai fazer o quê? A letra é diferente, muito diferente. É? Porque tem versão que está empenhar-se, outra procurar-se, né? Procurai Fazer cada vez mais diligentemente firmar vosso chamado. diligentemente firmar o vosso chamado, amém? Ó, diligentemente firmar o nosso chamado. Vem comigo. Olha só como que está aqui na minha versão. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes, consolidar vossa vocação, vosso chamado e eleição. Porque fazendo isso, o que acontece? Está escrito aí. Jamais cair. Jamais tropeçarão. Já escutou o irmão dizer assim? Estou desviado? Quem já? Caí! A glória está descendo, hein? Talvez um de nós, quantas vezes a gente já falou isso? Estou desviado. Caí! Não estou indo mais. Parei. Olha Deus falando comigo aí, com você. Você sabe por que aconteceu o cair, o desviar? É porque você não consolidou. Você não viu com os olhos espirituais Jesus. Você foi movido por uma emoção. E ainda que a emoção seja boa, ainda que por emoção vocês ganhem almas para Jesus, ainda que por emoção, eloquências, você conquiste as pessoas para a igreja ou para Cristo, ainda que seja, a consolidação ainda é mais forte. Porque a Bíblia diz assim, aleluias, que aquele que experimentou das minhas águas nunca mais tornará a ter sede. Aquele que comer de mim nunca mais terá fome. Aquele que renunciou por mim nunca mais tornará para trás. Aquele que experimentou da minha presença nunca mais sairá da minha presença. E o que significa? Significa que se eu e você, se nós um dia dissermos que paramos ou caímos ou desistimos, significa que a gente não se consolidou em Jesus. E sabe qual que é a maior arma satânica que age hoje na humanidade, dentro da igreja? É a incredulidade de acreditar que a pessoa tem jeito. E a inconsolidação de cada pessoa que não enxerga com os olhos espirituais o que Jesus pode fazer, vai fazer ela sair da igreja e dizer assim: eu não vou por causa daquele crente, eu não vou por causa para ser crente igual esse, igual essa. Olha lá, o pastor caiu, olha o fulano caiu, olha aquela igreja está pintada de preto, misericórdia, a outra está com não sei o que. Há um senso crítico que, se fosse para acrescentar, você faria melhor. Mas quando é para você se desculpar, é um motivo para você não ir mais, você cai. Ou seja, o inimigo está usando a ferramenta da incredulidade, que a consolidação, a falta da consolidação na igreja e no convidado, faz com que o inimigo embuta em você setas, dardos
que faz você enxergar, não nos olhos espiritual, mas o erro do homem. E aí você pula fora. Se pelo menos, eu vou falar por mim, se pelo menos você pulasse fora para fazer algo diferente, aí você está certo, porque você está num lugar conivente ao que você está entendendo diferente. É opção sua. É opção sua. Ah, eu estou lá na igreja, que é melhor estar lá na igreja tudo errado, com a igreja toda errada, do que estar no mundo. Não fez diferença nenhuma, no mundo ou lá dentro, porque está tudo errado. Jesus é certo, irmão. Jesus é certeza, é novidade de vida. Então tem que ter mudança, tem que ter Bíblia. Como é que pode ter uma Bíblia, uma direção e várias formas de interpretação? Se Deus não divide a glória dele com ninguém. Que ele disse que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O acesso do véu que foi dado a nós depois de Cristo, pelo Espírito Santo, agora a gente tem um acesso a Deus, não quer dizer que é libertinagem, que você pode, fazermos qualquer coisa com a igreja de Cristo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O acesso significa o fim do holocausto, o fim da oferta de sangue, do sacrifício de sangue. Jesus vendo os cordeiros sendo mortos para pagar e remir o pecado do povo, ele disse: eis o cordeiro do mundo que tira o pecado do mundo. Então ele foi lá como cordeiro e ele morreu, ele derramou o sangue e disse: está consumado, acabou. O véu se rasgou, o acesso está dado. Todo aquele que crer em mim, ser batizado, será salvo. Todo aquele que não crê em mim, não for batizado, já está condenado. A Bíblia é isso, confrontadora. Porque o que não te confronta, não te transforma, irmão. O que não confronta, não transforma. E a Bíblia veio para confrontar. Porque Nicodemos foi confrontado e à noite procurou ter com Jesus e foi convertido. O povo judeu, os escribas, fariseus, todos confrontados com a pregação de Jesus, debateram com Jesus e muitos foram salvos e ganhos. Mas a maioria colocou ele onde? Na cruz, crucificando o autor da fé. Mas ele venceu. Quanto tempo? Uma hora. Já deu. Ele venceu a cruz, ele venceu a morte, ressuscitou e tornou a se apresentar a todos. Falei aí. Ide, fazei discípulo em toda a terra. Pregai o Evangelho. O Evangelho. Só para você meditar. Está no Novo ou no Velho Testamento? Não. Amém. Agora reflitam. O que nós temos que pregar? O Evangelho. Porque o Velho, ele é uma grande referência do que Deus fez e fará. Mas é o Novo que precisa ser base para tudo que eu vou dizer sobre o Velho. Porque senão, concordam comigo? Aqui mesmo são 6, 7 mentes, nenhuma pensa igual. Então eu não posso falar uma linguagem para um entender. Eu tenho que falar uma linguagem que todos entendam. Então não há ministração sem fundo. Não há como pregar sem base do Evangelho de Jesus. Porque o que nós vemos hoje é uma propagandação do que se quer, não do que tem que ser feito. Amém? Para encerrar,
Abra sua Bíblia. João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 1. Para a gente encerrar. Todos acharam? Amém. Primeiro, não, é João 1, 37. Ah, João. João, Evangelho de Jesus Jesus. são João lá, depois João 1 João. Segundo o Mateus, Centro de Marcos, Unidade, com 10 vezes mais vitamina Mateus, C e Marcos, 4 vezes mais zinco. Mateus, Marcos, Lucas e João. 1, versículo 37. Novo Testamento. João. Já virou já? Ele é. João 1, 37. João 1, 37. Diz assim: os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Que buscais? Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Eles responderam: Rabi, quer dizer mestre, onde moras? O que Jesus respondeu no 39? Venham ver. Venham. Ver. O que tá como aí, Edson? Vereis. Vereis. Vinde e vereis. Vinde e vereis. Tá como aí? Vinde e vede. Vinde e vede. Ou seja, para discípulo que Jesus acabou de ganhar, o que ele disse? Quem está entendendo a ministração de hoje? Consolidar é fazer a pessoa ver. Não adianta você falar. Aleluia. Você precisa ter o testemunho. Você precisa mostrar para a pessoa quem é Jesus. E o próprio Jesus disse aos discípulos inicialmente, depois de ter ganho: vinde e vede. Eu não vou falar. Não vou falar. Vem ver. Você quer ver que nós vamos falar isso agora no próximo tema, semana que vem, sobre o discipular. O efeito que é vir ver. Olha o efeito, quer ver? 46. 1, 46. 45, para vocês entenderem. João 1, 45. Felipe, todos lá comigo? Uhum. Felipe encontrou quem? Natanael. E disse-lhe: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram. Quem? Jesus. Jesus da onde? Nazaré. Filho de quem? José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa da onde? Nazaré. Respondeu Felipe o quê? Vem ver. Aleluia! Vem e vê. O que o discípulo, sendo ganho e consolidado, disse para o novo convidado? Venha ver. Se coloca de pé. Pode. Vem te ver. Então, os 4 pilares. O primeiro é você ganhar almas para Jesus. A igreja veio para isso. Jesus veio para isso. Ganhar e depois ganhar. Consolidar. E consolidar é o quê? Mostrar a visão espiritual. Quando você vê, você fortalece a tua fé. Repete comigo. Quando eu vejo, Quando eu vejo, eu fortaleço eu fortaleço a minha fé. a minha fé. Ainda que a fé é um firme e é um fundamento daquilo que eu não vejo, mas espero. Porque Jesus foi assim que ensinou. Ganhar e consolidar. Está gravado. Agora, na semana que vem, nós vamos falar sobre discipular. E por fim, que vocês sejam
Exatamente isso, que nós sejamos isso. Convidar não para a igreja, convidar para ver Jesus, mudar a sua história. Feche seus olhos. Porque, pode fechar os olhos. Jesus, Ele nos ensinou e nos ensina essa noite que Ele é capaz, aleluia, Ele é completo, Ele é o todo, Ele é tudo para fazer mudar na tua história, na minha história, na nossa história, mudar tudo, Ele arrancar lá do passado, hereditariedades, quebrar maldições de 4 gerações. Jesus é capaz de te dar um novo começo, um novo recomeço. E esse novo recomeço chama-se ganhar almas, chama-se consolidar, vendo o projeto de Jesus, o plano de Deus perfeito. Aleluia! Nessa noite o Espírito Santo nos ensina a colocar nos nossos corações princípios esses de ganhar almas para Ele, princípios esses de consolidar as pessoas, mostrando o que Jesus fez. Mas talvez eu e você nessa noite está dizendo no nosso coração, na nossa mente, mas Jesus ainda não fez nada em mim para me mostrar. Ei, eu te digo, você já foi mudado, você já foi transformado, porque você aceitou, você batizou, você está aqui esta noite ouvindo dele. Então você tem muito para mostrar. Mostre Jesus, não se vergonhe de Jesus, porque naquele grande dia Ele não vai se envergonhar de vós. Aleluia! Ele vai mudar a história, Ele muda decreto. Deus é capaz de fazer-nos triunfar, conquistar, viver a vida abundante que Ele prometeu. Basta a gente não aceitar, não se conformar com este mundo, mas fazer algo novo, algo que os apóstolos e discípulos tiveram que fazer, algo que Saulo teve que fazer, algo que Timóteo teve que fazer, a igreja primitiva fez, acreditou no nome de Jesus, e foi pelo nome de Jesus que aquele coxo da porta formada andou. É no nome de Jesus que nós vamos profetizar e as coisas vão acontecer, e é no nome de Jesus que eu profetizo sobre nossas mentes esta noite, a renovação, a ativação, o renovo do Espírito Santo, da palavra de Deus, a força vindo. Santo Espírito de Deus, a tua presença se vai nesse lugar, e eu te convido, Espírito Santo, a adentrar sobre nossas vidas e trazer um tempo, Pai, marcante. Ó Senhor, um bálsamo, algo novo hoje, Senhor, algo que eu nunca tinha sentido, para que, ó Senhor, Pai querido, dentro de mim a mudança venha inalar, e fora de mim, Senhor, venha se estabelecer o teu reino que está próximo. Porque muitas vidas estão partindo, muitas vidas estão se declinando para as coisas do mundo e indo para o inferno, porque a senha pode ser tocada, o dia está próximo e nós precisamos de evangelista. Senhor, nos faça, nos envie, Senhor, nos ensine, ó Pai querido, a ganhar almas, não para a igreja, mas para o teu reino, porque o teu reino é justiça, o seu reino é amor. E a cura está lá, a bênção está lá, e nós trazemos a existência essa noite o nome de Jesus, que está acima de todo nome. Espírito Santo de Deus, nos tome, nos leva, Pai, por mais oculto, por as portas mais fechadas da nossa mente, abra todas, pois a chave da morte está na tua mão, a chave da vida está nas tuas mãos. Entra, Jesus, nos faz a tua imagem e semelhança, nos ajuda, Senhor. Arranca tudo que não te pertence, arranca tudo, Pai querido e Pai santo, que não te pertence, e nos faz melhores a cada dia, na tua presença, na tua palavra. Sim, Jesus, louvado a Deus, Jesus, tu és bem-vindo, Jesus, tu és bem-vindo, Jesus. Adore ao Senhor. Somos inundados por tua glória, Senhor. Espírito, és bem-vindo aqui.
bons Deus e a comunhão, a consolação do Espírito vem estar conosco todos os dias até a vinda de Jesus. Amém? Amém. Cumprimenta seu irmão com a graça do Senhor Jesus. Perdeu. Meu Deus. Tomou a bênção dela? Apaga lá desliga lá a bênção. Tchau.